Olá pessoal, professor Eduardo. Vamos dar aqui a sequência ao nosso conteúdo do segundo bimestre, tá certo? O coeficiente angular de uma reta. Na aula passada a gente viu como calcular a equação de uma reta dado dois pontos. A gente vai calcular a equação da reta quando a gente tem apenas um dos pontos, tá? E a sua inclinação. Então, antes de começar, eu vou fazer aqui uma observação dos exercícios que eu recebi do assunto anterior, quando a questão pedia a equação reduzida. Então, vou dar um exemplo aqui. Você tem essa equação aqui, ó, 3x mais 2y menos 4 igual a 0. Aqui nós temos uma equação de uma reta, tá certo? Na sua forma geral. Então, se eu quiser colocar isso aqui para uma forma reduzida, eu vou isolar o y. Então, vamos aqui, ó, 2y igual a menos 3x mais 4. Alguns alunos apresentaram isso aqui como sendo a equação reduzida da reta, que na verdade não é, tá? Eu tenho que isolar o y e não 2y. Então aqui ainda falta o que? Deixar o y igual a esse 2, vai passar dividindo, tá? Então o usual é você pegar e dividir assim, ó, menos 3x sobre 2 mais 4 sobre 2, certo? O 2 passa dividindo todos os termos. Então aqui dá para reduzir isso daqui, né? Então y igual, e aqui eu vou escrever da seguinte forma: menos 3 sobre 2x mais 2. Pronto, aqui nós temos aí sim a equação reduzida dessa reta. Então tem que isolar o y, tá? Não pode deixar 2y, ok? Então essa era a observação que eu tinha para fazer em relação aos exercícios. A gente vai precisar muito dessa forma aqui para entender a parte de coeficiente angular, ok? Vou apagar aqui. Então vamos lá. A forma genérica de uma equação reduzida da reta seria assim: y igual a mx mais b. Certo? Quando eu falo forma genérica, seria a forma apenas literal, né? Com as letras, sem os números. O número só aparece na hora da aplicação dessa forma. Então, essa é a forma genérica, tá? Vamos dizer o que é cada termo desse. Esse x e esse y é um ponto qualquer da reta, tá? X e y é um par ordenado que está sobre a reta. Esse m aqui é o coeficiente angular da reta. É o tópico da nossa aula de hoje. Esse m é o coeficiente angular. E esse b é o coeficiente linear da reta. O coeficiente linear, ele corresponde ao ponto em que a reta toca o eixo y. Vou colocar um y aqui, tá? Esse ponto, esse b aqui, é o ponto onde a reta toca o eixo y. Então, o coeficiente linear aqui da reta azul, por exemplo, da reta S, seria esse ponto. Da reta vermelha aqui, seria esse ponto. Tá certo? Então, é o ponto onde a reta toca o eixo y. E o coeficiente angular? O coeficiente angular está relacionado com a inclinação da reta. A inclinação em relação ao eixo horizontal. Tá certo? Então, aqui a reta R, aqui a reta vermelha, a inclinação dela é de 45 graus. Então, o coeficiente angular vai estar relacionado a esse ângulo aqui. A inclinação da reta S é de 135 graus. Tá certo? Então, o coeficiente angular, que nós chamamos de m, ele é igual a tangente do ângulo de inclinação. É a tangente do ângulo de inclinação. Então, o coeficiente angular da reta R é a tangente de 45 graus. E da reta S é a tangente de 135 graus. Tá certo? Então, nesse coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação. Observe que, quando a reta é crescente, tá certo? Quando a reta é nesse sentido aqui, vamos dizer assim, o coeficiente angular vai ser positivo, porque esses ângulos aqui serão
os ângulos menores do que 90 graus, tá certo? E os ângulos menores do que 90 graus têm a sua tangente positiva. E nesse caso aqui, quando a gente fala desse ângulo de inclinação, esse ângulo é o ângulo que sai aqui da horizontal até tocar a reta, né? Então vai ser esse ângulo aqui, de 135 graus. Esse ângulo aqui, de 135 graus, o coeficiente angular vai ser negativo, porque os ângulos entre 90 e 180, eles têm a tangente negativa. São ângulos do segundo quadrante, né? E tem a tangente negativa. Então a tangente de 135 graus é um número negativo. A tangente, para você saber essa tangente aqui, basta você completar aqui, ó, os 180. Né? Então, 135 para completar 180, você teria 45 graus. A tangente de 135 é igual a menos a tangente de 45. Então, quanto é a tangente de 45? 1. Então, quanto é a tangente de 135? Menos 1. Tá certo? Então, quando a reta for decrescente, né, for uma função decrescente, você vai analisar esse ângulo aqui, ó. É sempre o ângulo que está no seu lado direito, tá certo? Então, o ângulo de 135 graus. Se for um ângulo notável, basta você saber a tangente do de dentro, né? A tangente do de dentro aqui, é só você trocar o sinal, vai ser igual a tangente do de fora com o sinal negativo, tá certo? Então, o coeficiente angular é a tangente do ângulo de inclinação da reta, tá certo? Isso é uma definição, ok? Então, nessa aula a gente vai aprender a fazer a equação da reta quando você tem um ponto e o ângulo. Um ponto e a inclinação dessa reta. Tá certo? Então, ó, seria determinar a equação da reta. Equação da reta. Dado um ponto e sua inclinação. Ok? Então, o objetivo da aula de hoje é compreender o que é o coeficiente angular da reta e calcular, né, determinar a equação da reta quando eu tenho um ponto e a sua inclinação. Na aula passada a gente calculou a equação da reta quando tínhamos dois pontos. Agora não, só vamos ter um ponto, mas vamos ter a sua inclinação. Tá certo? O seu ângulo de inclinação. Ok? Então vamos calcular a equação dessas duas retas aí, como exemplo. Da reta vermelha aqui, tá? Da reta vermelha, nós observando aqui, nós identificamos que esse ponto aqui, nós sabemos, é o ponto 1, 2, né? Tá certo? Então nós temos um ponto da reta L e temos a sua inclinação, que é 45 graus, tá certo? Então nós temos um ponto, vou chamar aqui de P, que é o ponto 1, 2, e temos a inclinação, que é 45 graus. Então tem como eu fazer a equação dessa reta aqui, tá certo? Como é que eu vou fazer? Ó? Você vai pegar aqui a forma genérica, y igual a mx mais b. Nessa forma genérica aqui, ó, esse x e esse y é um ponto qualquer da reta. Então eu posso pegar esse, tá certo? E esse m é a tangente do ângulo de inclinação. Ó, então tem como eu achar esse m? Ó, o m é igual a tangente de 45 graus. Quanto é a tangente de 45 graus? É 1, né? Então esse m é igual a 1. Então veja bem, ó, eu vou substituir o ponto, que é o x e o y, tá certo? O y vale 2, o m é 1, o x é 1, mais b. Então vou encontrar esse b, que é o único que está faltando, né? Então fica 2 igual a 1 vezes 1, mais b. Passa o 1 do lado de lá, trocando o sinal. Então esse b vai ser igual a 2 menos 1, 1. Então b é 1, certo? Então vou escrever agora a equação da reta. A equação da reta vai ser y igual a mx. Quanto é o m? O m é 1, né? Então 1 vezes x, que dá x, mais b. Quanto é o b? 1. A equação da reta, no caso na forma reduzida,
Se fosse uma forma geral, trazer todo mundo para o lado de cá. Tá certo? Então, está aqui a equação reduzida dessa reta. Então, você vai o quê? Se você tem um ponto e a inclinação, você tem esse ponto aqui e a inclinação. Só basta você achar o B. Quando achar o B, você escreve a equação da reta. Né? Na equação da reta vai ter o x e o y. Você vai colocar o quê? O m e o x. O m que você encontrar, o m e o b, aliás. O m que você encontrar e o b que você encontrou aqui. Então, está aqui a equação da reta vermelha. Tá certo? Vamos fazer a equação da outra reta. Para ver se fixa melhor esses procedimentos, tá? Vou separar aqui esse quadro minúsculo aqui. Vamos lá. Então, agora na reta azul, certo? Então, da reta azul, eu identifico que esse ponto aqui, ó, pertence à reta. É o ponto 3 e 1, tá? Então, tem um ponto 3 e 1. Tem o ângulo de inclinação, é sempre o ângulo do lado de lá, né? Sempre o ângulo lá do seu lado direito. O ângulo é de 135 graus. Então, se eu tenho um ponto e a inclinação, tem como achar a equação dessa reta. Como é que eu faço? Pega aqui a forma genérica, y igual a mx mais b, certo? Esse x e esse y é o ponto que você tem, e esse m é a tangente do ângulo de inclinação. Ó, tangente de 135 graus. A tangente de 135 é igual à tangente de 45, com o sinal trocado. Né? Então, a tangente de 135 é menos 1. A tangente de 45 é 1, a de 135 é menos 1. Tá certo? Então, substituindo aqui, ó, substituindo o ponto, o y é 1, igual ao m, que é menos 1, vezes o x, que é 3, mais b. Então, eu vou achar o b aqui, tá certo? Então, fica 1 igual a menos 1 vezes 3, menos 3, mais b. Passa esse 3 para cá, um sinal positivo, né? Vai ficar mais 3, né? Então, 3 mais 1, 4. Então, nosso b é igual a 4, certo? Então, eu tenho o b e tenho o m. O que eu faço de fazer aqui, não? A equação dessa reta seria, ó, y igual, não é, mx, o m não é menos 1, então menos x, certo? Mais b, o b é 4, mais 4. Então, aqui a equação da reta, equação reduzida da reta. Tá certo? Nessa equação reduzida, quem é o coeficiente angular? Menos 1. Eu fosse menos 1 vezes x, né? Menos 1. Quem é o coeficiente linear? 4. Nessa aqui, quem é o coeficiente angular? 1. Que é o coeficiente angular é o número que está perto do x. Né? Mas que não tem ninguém, é como se tivesse 1 aqui. Certo? Então, o coeficiente angular é 1 e o linear, caso também é 1. Certo? Então, essa é a aula de hoje sobre coeficiente angular da reta. Tá? Agora você sabe calcular, né? Fazer a equação de uma reta, dado um ponto e sua inclinação, e também dado 2 pontos. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, vocês falam comigo no WhatsApp que eu vou estar tentando esclarecer, tá bom? Até a próxima. Valeu. Tchau.